pessoal, aqui é a Stephanie e no vídeo de hoje eu trago pra vocês as minhas 4 melhores leituras do primeiro semestre. Se você viu meu vídeo da tag dos 50%, logo no começo dele eu falei quais foram as minhas melhores leituras do primeiro semestre. E como eu, andei sumida aqui do canal, não falei muito sobre esses livros que eu gostei tanto, eu preferi então fazer um vídeo só sobre esses livros, explicando os motivos de eu ter gostado de cada um, fazendo uma mini resenha, bem mini mesmo, só pra tentar convencer você a ler também. Eu não podia deixar de fazer esse vídeo citando cada um desses livros, porque são livros que pra mim foram muito especiais esse ano. O primeiro livro dessa lista é Vicious, ou Vilão. Ele foi lançado aqui no Brasil pela Record recentemente, então é com uma capa um pouco diferente, que eu particularmente acho muito linda, apesar de também gostar muito dessa capa aqui que eu comprei. Essa aqui foi uma das minhas primeiras leituras do ano, e eu já tava muito, assim, há muito tempo querendo esse livro. Ele foi lançado inicialmente lá nos Estados Unidos, lá fora, acho que em 2014 ou 2015. Pra mim, assim, foi uma das poucas leituras 5 estrelas desse ano. Eu gostei demais dessa história, e ela fala sobre dois amigos que estão na faculdade e resolvem fazer aí um experimento que eles acham que vai ser responsável por gerar poderes em pessoas comuns, tornando essas pessoas extraordinárias. Então eles vão tentar fazer esse experimento e aí consequências muito sérias vão acabar acontecendo, e essas consequências vão se refletir num período muito grande aí de tempo, porque o livro ele se passa 10 anos atrás e também se passa no presente. Então a gente vai acompanhar aí a amizade desses dois 10 anos atrás e a situação que eles se encontram atualmente, que é uma situação em que um acabou de sair da prisão e o outro tá lá vivendo a sua vida normalmente, fazendo certas coisas assim um pouco suspeitas. Então é um livro que tem um pezinho na ficção científica, tem um pezinho ali no X-Men e também tem um pouco de fantasia. Eu acho que é um livro que faz a gente questionar muito a nossa ética e essa coisa do bem e do mal, o que é ser bom, o que é ser mal. Então, pra mim, é um livro essencial pra quem gosta desse tipo de temática. É um livro um pouco pesado, não é um livro de jovem adulto. Apesar da V.E. Schwab escrever livros também pra esse público, quando ela assina com esse pseudônimo, são livros para adultos, e quando ela assina como Victor Schwab, aí sim são livros jovem adulto. Então não recomendo pra qualquer pessoa, tem que ter um pouquinho de estômago aí, porque tem umas cenas um pouco fortes de assassinato e outras coisas do tipo. Mas é um livro que é super indicado, eu não vejo a hora de ler a continuação. Eu tô pra comprar aí, acho que no máximo no comecinho do ano que vem eu quero comprar, porque também é uma edição muito bonita, e eu vou comprar a edição em inglês mesmo, inglês tranquilo de ler. Sage também foi um dos melhores livros do meu primeiro semestre. Esse aqui é o tipo de livro que só lendo pra você entender o porquê que ele é tão incrível e tão especial. Ele conta a história de uma menina, que é a Sage. Ela teve a irmã dela assassinada, e foi um assassinato extremamente brutal. Foi um estupro seguido de assassinato, e a irmã dela era muito jovem, eu não lembro agora a idade, mas acho que ela tinha 13 anos. Então a Sage, ela sabe quem foi, ou pelo menos ela acha que sabe, quem foi que cometeu esse assassinato, quem foi que matou a irmã dela, e ela vai aí partir numa jornada de vingança. A história de Sage chegou até mim através do audiobook, eu ouvi o audiobook e é um audiobook simplesmente maravilhoso, o melhor audiobook que eu já ouvi até hoje. Recomendo muito pra quem lê inglês, entende inglês, pra correr atrás desse audiobook, porque vale muitíssimo a pena. Ele tem vários personagens, cada pessoa tem uma voz específica que é feita. Ele é narrado em forma de podcast, então também é muito legal a gente poder ouvir aquilo como se fosse um podcast real. Esse aqui é o tipo de livro que, apesar de ser jovem adulto, eu não recomendo jamais pra quem tem menos de 16 anos. Acho que no mínimo tem que ter essa idade pra conseguir absorver e talvez não se chocar tanto com as cenas aqui desse livro. Ele tem cenas pesadíssimas de abuso sexual, ele tem muitas cenas pesadas de violência, de outras formas de abuso, tem assassinato, tem muita coisa, tem muito uso de drogas. Então, assim, não é um livro que é assim, nossa, um jovem adulto super simples, super, sabe, alegre, tipo, leve. Jamais. Não é pra qualquer pessoa. Só que se você tem estômago e você gosta de ler sobre esses assuntos, você gosta de ler esses thrillers, histórias de vingança, esse aqui não pode ser, não tem outro livro que eu possa te indicar mais do que esse aqui. Ele é um livro que prende a sua atenção desde o começo. A Sage, às vezes, ela não é uma personagem, assim, que a gente goste com muita facilidade, sabe? Mas eu acho que isso que é mais incrível nela. Ela é uma personagem cheia de defeitos e que faz a gente sentir empatia por ela, por a gente vê-la como uma garota normal. Ela não é uma garota ali que foi pintada pra ser uma heroína. Ela é uma garota normal, cheia de problemas e que tá passando por uma situação extremamente delicada. Eu já aviso que o final desse livro é um pouco aberto, muita gente não gosta desse final. Eu particularmente gostei muito. Eu acho que ele deixa a gente pensar assim por si próprio, escolher o final, escolher
uma parte do final, digamos assim, além daquilo que a autora mostra pra gente. É claro que eu gostaria sim que o final tivesse sido um pouquinho mais fechado, mas não foi um grande problema pra mim. Enfim, eu amei muito e eu recomendo muitíssimo. Uma outra indicação que eu tenho pra fazer pra vocês de um livro excelente que eu li no primeiro semestre é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Esse livro também chegou até mim por audiobook. Eu também tive a oportunidade de ouvi-lo, né, primeiro antes de comprar a edição física em português. Essa aqui é a edição da Tag, então não é a mesma edição que será lançada pela Paralela em breve. Independente da maneira que você for consumir esse livro, eu tenho certeza que será uma experiência incrível. Porque esse livro aqui, ele é uma ficção histórica que narra a história da Evelyn Hugo, que foi uma atriz mundialmente famosa e que agora está na sua terceira idade, em que ela vive uma vida bem mais reclusa do que a que ela vivia lá nos anos 50, no auge da carreira dela. A Evelyn, então, resolve escrever uma autobiografia, né, fazer uma autobiografia, e ela chama uma repórter pra escrever mesmo o livro pra ela. Só que essa pessoa que ela chama é uma repórter que não tem muita experiência, é uma pessoa assim que ninguém dá muita bola, mas a Evelyn tem os motivos dela pra ter chamado essa menina pra escrever a história dela. E aí a gente entra de cabeça na vida dessa atriz, que foi uma atriz extremamente glamourosa, extremamente famosa, principalmente pelos seus 7 maridos. Então a gente vai entender ali a fundo por que ela teve tantos casamentos e como foram todas essas polêmicas em que ela se meteu ao longo desses relacionamentos todos. Gente, eu gostei muito desse livro porque ele já me pegou logo de cara, assim. A partir do momento que a Evelyn começou a falar, eu já fui totalmente fisgada por ela. Ela é uma personagem, assim, hipnotizante, encantadora, que também é uma personagem repleta de defeitos, não é aquela personagem, ai meu Deus, que linda, que maravilhosa. Tipo assim, para as pessoas de fora, ela era vista como uma pessoa perfeita, mas a gente vai entendendo ali aos poucos que ela tem muitos defeitos e muitas coisas que não são nada glamourosas na vida dela. Ao longo da história dela, a gente vai acompanhando então o auge da carreira, a gente acompanha o começo, como foi a vida dela, desde que ela era criança, depois a gente acompanha o auge da carreira até tudo o que foi acontecendo para ela poder se tornar uma pessoa tão reclusa. Então ela vai mostrar aqui os bastidores de Hollywood, né? Como que era Hollywood nos anos 50, 60, o que ela teve que passar, tudo que ela teve que sofrer para poder chegar aí a tão sonhada fama. E é um livro que aborda diversos assuntos, desde a heterossexualidade compulsória até relacionamentos abusivos, né, como um todo, violência doméstica, xenofobia, aborda diversas coisas. Acho que você tem que ir mesmo sem saber muita coisa, só sabendo que é a história de uma mulher incrível. Saiba disso e vá, entre de cabeça, não tenha preconceito. Eu mesma não gosto muito de ficção histórica, mas esse livro aqui tem uma narrativa tão diferente, uma maneira tão peculiar de contar essa história que não tem como você, assim, não se encantar. Eu recomendo muitíssimo essa história e acho que ela é o tipo de história que consegue encantar quase qualquer tipo de leitor. E o último livro que eu quero indicar pra vocês é Strange the Dreamer, ou Um Estranho Sonhador, como ele foi lançado aqui no Brasil, da Laini Taylor. Já falei desse livro algumas vezes aqui no canal, realmente não tem como deixá-lo de lado, assim, não tem como não citar ele como uma das minhas melhores leituras do primeiro semestre. Esse livro aqui tem uma história bem peculiar que eu vou tentar resumir. Ele se passa em um outro mundo, né? E nesse outro mundo a gente conhece a cidade de Lamento, que é uma cidade que foi esquecida, pois ela tinha um nome, porém todo mundo esqueceu e agora ela é chamada de Lamento. E o Laszlo, que é o nosso protagonista, ele é completamente apaixonado pela história de Lamento e ele quer entender o que fez essa cidade se tornar uma cidade tão diferente, uma cidade com uma história tão peculiar e por que os moradores esqueceram o verdadeiro nome de Lamento. Laszlo é um personagem absurdamente encantador, ele é realmente um sonhador, uma pessoa que vive no mundo da lua, digamos assim. Ele tem um coração muito puro, ele é muito sensível e ver a história do ponto de vista dele é uma delícia de acompanhar. A gente também conhece uma outra personagem que vai ter seu ponto de vista um pouquinho mais pra frente, mas ainda assim o Laszlo foi, assim, por quem eu mais me apaixonei. Ele embarca numa aventura aí pra poder entender um pouco mais da cidade de Lamento e tudo que acontece lá. Lá ele conhece alguns seres mágicos, ele entra em contato com alguns tipos de magia e outras histórias e outras coisas, assim, encantadoras também. Realmente, eu nunca consigo explicar muito sobre o que esse livro fala, porque ele é muito peculiar. A Laini Taylor tem essa característica de escrever coisas extremamente originais, muito diferentes do que a gente está acostumado. É uma alta fantasia, não é um livro de fantasia levinho, mas eu recomendo bastante pra quem gosta de fantasia, pra quem tem um pouquinho de receio. Se quiser conhecer um pouquinho do trabalho da Laini Taylor antes, recomendo muito a trilogia Feita de Fumacioso, mas independente disso, se você gosta de fantasia, se você tem curiosidade, leia Um Estranho Sonhador, porque é muito difícil a gente não se encantar por essa história e por esses personagens. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Esses foram os livros que eu queria indicar pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo nos comentários se você já leu algum desses livros, se você ficou interessado. Eu espero que esses livros também encantem vocês tanto
quanto me encantaram. Não esquece de deixar o seu like para poder me ajudar na divulgação, de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e de me seguir nas redes sociais. Eu deixo todos os links aí no box de descrição. Um beijo pra vocês e tchau, tchau!